A Unidade Territorial Estratégica UTE Ribeirão da Mata localiza-se no Médio Alto Rio das Velhas e é composta pelos municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa e Vespasiano. A UTE ocupa uma área de 786,84 km² e detém uma população de 500.743 habitantes. O principal rio da unidade é o Ribeirão da Mata, com 80,44 km de comprimento. Outros importantes cursos d'água são os córregos Boa Vista e Água Fria, e os ribeirões Val do Palmital, Urubu, das Neves e das Areias. A UTE Ribeirão da Mata possui 8 unidades de conservação inseridas parcialmente em seu território, o que representa 25,16% de sua área total. Quanto à prioridade, 81% da área da UTE é considerada prioritária para conservação. A unidade possui um subcomitê de bacia hidrográfica que tem como função fomentar a gestão compartilhada, descentralizada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas a nível regional. O Subcomitê Ribeirão da Mata foi instituído em 6 de novembro de 2006 e é composto por representantes do poder público, usuários de água e sociedade civil organizada, dos municípios de Capim Branco, Confins, Esmeraldas, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia, São José da Lapa e Vespasiano. UTE Karst. A Unidade Territorial Estratégica UTE Karst localiza-se no Médio Alto Rio das Velhas e é composta pelos municípios de Confins, Funilândia, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo e Prudente de Moraes. A UTE Karst ocupa uma área de 627,02 km² e detém uma população de 91.990 habitantes. Karst é um tipo de relevo formado pelo efeito corrosivo da água sobre rochas como calcário, uma área muito frágil, caracterizada pela presença de grutas e águas subterrâneas. Os principais rios da unidade são os córregos do Jaque, Bebedouro, Córrego Samambaia e Córrego da Jaguara. A UTE Karst possui 9 unidades de conservação inseridas em seu território, o que representa 55,78% de sua área total. Quanto à prioridade, 88% da área da UTE é considerada prioritária para conservação. A unidade possui um subcomitê de bacia hidrográfica que tem como função fomentar a gestão compartilhada, descentralizada e participativa, promovendo o debate das questões hídricas a nível regional. O Subcomitê Karst foi instituído em 14 de agosto de 2013 e é composto por representantes do poder público, usuários de água e sociedade civil organizada, dos municípios de Confins, Funilândia, Lagoa Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo e Prudente de Moraes. A instalação de uma fábrica de cerveja no município de Pedro Leopoldo, bacia do Ribeirão da Mata, em plena área de proteção ambiental federal Karst Lagoa Santa, é motivo de preocupação dos pesquisadores e estudiosos, que tem o objetivo de proteger os frágeis sistemas subterrâneos, aquíferos, as suas cavernas, bem como o grandioso patrimônio paleontológico e arqueológico, sendo ainda que em 2017 a maior parte do território foi também incluída como área úmida de importância internacional, denominada como sítio Ramsar Lundvarme. Diante desse cenário, os subcomitês de bacia hidrográfica do Ribeirão da Mata e do Karst, vinculados ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, está promovendo webinário sobre o tema Região do Karst, conhecer, cuidar e desenvolver sustentavelmente com responsabilidade. O objetivo é alertar, sensibilizar, informar e dialogar junto à população e com a população, gestores públicos, sobre a importância de preservarmos este patrimônio para que as futuras gerações possam certificar deste conhecimento in loco. Gostaria de convidar agora, sobre o tema Destruição do Patrimônio Arqueológico por Mega Empreendimentos na APA Karst Lagoa Santa, a doutora Lenice Baeta, doutoranda em Arqueologia pelo MAI na USP, pós-doutorada em Antropologia e Arqueologia
pela Faculdade de Ciências Humanas da UFMG, mestre em Educação pela FAIA UFMG, membro do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, ICOMOS, Brasil, e do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, CEDEF. Boa noite, Alenice, bem-vinda. Boa noite, Rogério Tavares. Em primeiro lugar, agradeço o convite do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas para participar desse webinário e dou boa noite a todos, a todas e a todos que estão assistindo este importante debate. Já passando para o segundo slide, né? Nós vamos começar, né, falando sobre a relevância da região para a história da humanidade, que é reconhecida desde a primeira metade do século XIX, quando o dinamarquês Peter William Lund explorou centenas de grutas na região de Lagoa Santa. Agora o que a gente fala, né, Lagoa Santa, mas que antigamente se chamava Arraial Nossa Senhora da Saúde de Lagoa Santa, no Vale do Rio das Velhas, onde encontrou fósseis da megafauna e de humanos. Suas descobertas atraíram a vinda de equipes internacionais e nacionais de cientistas para a região de Lagoa Santa no século seguinte. Dentre elas, a missão franco-brasileira, coordenada pela arqueóloga Annette Lemme-Emperrer, que realizou escavações no abrigo 4 da Lapa Vermelha de Pedro Leopoldo, quando, em 1975, encontrou ossos do que seria considerado o mais antigo esqueleto conhecido até hoje nas Américas, datado de 11.500 anos, o de uma mulher jovem, que se tornou posteriormente conhecida por Luzia, suscitando a partir de então inúmeras teses e pesquisas a respeito. Pedro Leopoldo ganha, assim, a notoriedade internacional de ser a terra de Luzia. Seguindo. Bom, este é uma prancha, uma obra de arte de Peter Andreas Brandt, que trabalhava com Peter Lund na região no século XIX. Essa prancha, além de tantas outras que esse artista fez, ela é um registro de uma caverna que já foi destruída. Essa Lapa Vermelha que está aí desenhada é outra, é a de Lagoa Santa, que foi, nos anos 70 do século passado, durante a ditadura militar, destruída, como várias e várias grutas e sítios arqueológicos e paleontológicos. E é interessante notar que Lund, no século XIX, já denunciava a devastação e a degradação ambiental, sobretudo pelas atividades econômicas, como no caso, na época, a exploração do salitre e da calcita. O salitre para produzir pólvora e a calcita para tantas coisas, como o cal, por exemplo, para argamassa. Enfim, passando a uma célebre fala dele, uma frase que ficou na história. Parece-me ocioso aqui mencionar os estragos mecânicos aos quais ficaram sujeitos alguns ossos nas grutas onde foi explorado o salitre. Infelizmente, também durante a ditadura militar, nos anos 70, cavernas da Serra das Carrancas foram destruídas, hoje região de São José da Lapa. Estas cavernas da Lapa de Carrancas foram pesquisadas também e visitadas por muitos pesquisadores que estiveram aqui no século XX, instigados pelas pesquisas e achados de Peter Lund, dentre eles do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Bastos Dávila
e Paderberg-Drenkpol estiveram nessa região e escavaram essas lapas. Mas, infelizmente, elas foram destruídas também. Hoje, sobra só paredões detonados ali, que dá para ver na BR, que fica exatamente onde divide Cal e Itaú, que hoje mudaram de nome. Mas é uma área lindíssima que foi destruída. Outra destruição que chama atenção, que merece aqui também ser falada, seriam várias, né? Mas eu, em função do tempo, eu selecionei algumas. É o sítio arqueológico Lapa do Arco, em 1989. Aí, dessa história, eu posso falar um pouco mais, né, Rogério? Porque nós estávamos, nessa época, já atuando na região. Eu já estava no setor de arqueologia da UFMG, e era a minha bolsa de pesquisa de iniciação científica justamente trabalhar neste sítio arqueológico. E esse sítio arqueológico, no seu teto, onde tem uma pessoa, vocês estão vendo uma escala, né? Então, é uma área pequena, um sítio pequeno. O único arco que nós tínhamos, então, nessas condições, com essas feições, não é, na região, no teto desse arco haviam pinturas rupestres muito bonitas, e que nós tínhamos um projeto, então, na ocasião, de copiar, de fazer uma pesquisa, enfim, na área do sítio. Quando chegamos lá, esse local estava detonado, destruído, né? Ele se situa, né, o local, na fazenda Caxambu, em Matozinhos. Bom, próximo slide mostra os escombros, né, desse local, que nós, então, fizemos o salvamento, e óbvio, não foi encontrado nada, né, tudo foi destruído e perdido. Reparem bem, isso foi em 1989, um ano antes da criação da APACAST Lagoa Santa. Pode passar, por favor. Nessa ocasião, nós pesquisadores, arqueólogos, paleontólogos, a comunidade, entidades, na época, Rogério, muito jovem, né, Rogério, adolescentes aí, né, da região, nós nos unimos, né, para fazer um debate profundo da importância da criação dessa unidade de conservação federal, né, e aí foram muitos debates de cunho interdisciplinar, envolvendo biólogos, hidrogeólogos, geólogos, enfim, vários profissionais. Quando foi estabelecido o seu plano de manejo, o seu zoneamento ambiental, justamente com a intenção de proteger os frágeis sistemas subterrâneos aquíferos, estes mostrado com maestria pelo professor José Eugênio, né, e comentado também pelo professor Helder. As suas cavernas, que vão ser comentadas, né, pelo caro Fred Lott, bem como o grandioso patrimônio paleontológico e arqueológico, englobando a sua biodiversidade, prevendo a proteção e conservação eficaz das suas importantes cavernas e sítios. Então, a criação da APACAST Lagoa Santa foi algo que foi conquistado com muita luta, né? Com muito debate e com muita discussão. Bom, e aí, né, vocês podem ver, esse é um mapa num livro que nós publicamos sobre essa região da APACAST Lagoa Santa, de autoria de André Prus, minha e de Ézio Rubioli, que publicamos em 2004, e é interessante, aí mostra, né, o mapa, né, da região da APA, essas linhas contíguas, né, com pontos pontilhadas, a área exatamente da APACAST Lagoa Santa, e observem bem, todos esses pontos são sítios arqueológicos, né? Há também pontos
né, na parte noroeste da APA, onde ficam justamente, onde fica o município de Prudente de Moraes e Sete Lagoas, mas vocês veem, vocês podem notar, né, a concentração de sítios arqueológicos nesta área da APA Castro e Lagoa Santa. Então, um dos motivos também da justificativa da criação da APA e de seus limites foi justamente a existência de cavernas e de sítios arqueológicos em abrigos e em céu aberto que precisavam ser conservados e preservados. Como bem dito, né, essa área calcária, ela conserva muito bem os vestígios pré-históricos, né, ósseos e também os vestígios de maneira geral. Por isto, é uma área privilegiada, né, onde se conserva muito bem a nossa pré-história. Por isso, tantos pesquisadores escolheram este local para desenvolver as suas pesquisas. E o primeiro deles foi o próprio Peter Longe. Passando. Então, agora, uma foto, não é? Panorâmica da Lapa Vermelha. A gente vê aí no primeiro plano, né, o abrigo 1, que tem grafismos rupestres, sobretudo gravuras, e nós não podemos ver lá no último plano, né, o abrigo 4, né, que foi escavado pela missão francesa nos anos 70 do século passado. Pode passar. Aqui em detalhe, né, a Madame Annette Lemming-Perrer, coordenadora da missão arqueológica, da missão franco-brasileira, né, o professor André Prus, que também participava da sua equipe, que a sucedeu, e que foi fundador do setor de arqueologia da UFMG, do qual nós fomos todos seus orientandos, né, e temos muito orgulho disso. E aí começou uma história muito importante. Foi justamente na Lapa Vermelha, de Pedro Leopoldo, essa que ainda existe e que nós vamos defender com unhas e dentes, né, que a missão franco-brasileira, né, localizou durante a sua escavação os ossos da Luzia, que nós mencionamos no início. Aqui em detalhe, né, uma publicação da missão franco-brasileira sobre a Lapa Vermelha de 1975. Vocês podem ver aí um croquis, né, no livro, né, só tirei por curiosidade, que mostra, então, os principais compartimentos da Lapa Vermelha, a parte 1, o compartimento 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Pode passar, por favor. Em detalhe, o crânio da Luzia, na posição original em que foi encontrado pela equipe, né, na Lapa Vermelha, no abrigo 4. Em detalhe, então, uma foto atual do local, ao fundo, 10 metros de profundidade, onde foi encontrado o esqueleto, o corpo de Luzia, que a partir daí suscitou várias e várias pesquisas, né, sobretudo, né, das equipes da USP, né, primeiramente do professor Walter Neves, depois da equipe organizada pelo professor André Strauss. Em detalhe, essa foto ela é muito interessante, porque ela mostra essa marca, né, da linha do solo original, nessa linha mais amarelada abaixo, é onde havia o piso original. A partir daí foi feita a escavação, e a partir dessa linha, na parte de cima, a gente pode observar os vestígios, inúmeros vestígios de pinturas rupestres. Então, é um sítio que é composto em vários de seus compartimentos, né, de muitas pinturas rupestres, né, e de gravuras rupestres. Pode passar, por favor. Em detalhe, pinturas rupestres. Inclusive, essa foto a gente colocou num recente artigo que nós publicamos, professor André Prus, eu e Hugo Salles, que é estudante de arqueologia e morador do município de Pedro Leopoldo, e está como nós
muito preocupado com esse projeto de instalação de uma fábrica de cerveja com a marca Heineken, no caso, num local como esse, extremamente vulnerável. Em detalhe, um compartimento ainda muito conservado da Lapa Vermelha. Então, o que ocorre, né? Os arqueólogos, por orientação e por normativa, escavam determinados locais do sítio, mas sem exaurir o sítio arqueológico. Até porque estes sítios da APA Cast Lagoa Santa são verdadeiras reservas, né, técnicas, né, vamos dizer assim, da nossa pré-história. Você vê em 30, 40 anos tantas pesquisas, tantas teses, tantas hipóteses sobre a teoria, né, da migração do homem nas Américas. E imagine daqui a alguns ou mais anos, com novas tecnologias, com novas pesquisas, novas escavações, não é mesmo? Então, a gente vê que todos esses sítios arqueológicos, eles, além de serem locais, muitos deles já mapeados por nós, ainda são verdadeiras reservas da nossa memória ancestral. Detalhe do abrigo 1, esse que aparece mais nas fotos, né, onde há a lagoa, né, o lago, e também o sumidouro, que certamente o colega Fred vai fazer comentários. Aí, em detalhe, os blocos, né, muitos deles com grafismos rupestres, gravuras rupestres, muitas delas ainda semi-enterradas. Bom, um outro aspecto que é muito importante falar, que já está sendo analisado pelos especialistas na parte da hidrologia, é que o vale, né, do Samambaia pode ser afetado com a instalação desta fábrica, o que causaria danos não só na Lapa Vermelha e no seu entorno imediato, mas também em outras localidades, inclusive, né, no Parque Estadual do Sumidouro, no Pezu, que é uma grande relíquia. É interessante a gente observar que, no caso do Parque Estadual, é uma unidade de conservação estadual dentro da APA Cast Lagoa Santa. E é o próprio Estado que deveria ser o primeiro a zelar pela proteção e conservação do seu patrimônio hídrico, também dentro do Parque Estadual do Sumidouro. Lembrando que é exatamente no Sumidouro que Peter Lund, né, encontrou vários ossos da megafauna associados a ossos humanos em sua caverna. Exatamente aí, nesse local onde a foto mostra. E no local do paredão, há um conjunto de figurações rupestres fantástico, fabuloso, inclusive que o próprio colega comentou, né, com várias representações rupestres, inclusive de aves. Então, cabe aqui registrar alguns pontos que vão além do regramento, né, da APA Cast Lagoa Santa, e também do fato, né, de ser esta área um patrimônio da Ramsar. A Constituição Federal, promulgada em 1988, determina nos artigos 20 e 216 que os bens de natureza material e imaterial, incluindo os sítios arqueológicos e as cavidades naturais subterrâneas, são de forma indubitável bens da União Federal. Lei Federal, número 3.924, de 1961, portanto, uma lei muito antiga, dispõe sobre os monumentos arqueológicos. O artigo 5 considera crime a destruição e a mutilação desse tipo de patrimônio. Logo depois, a Lei 9.605, de 1998, também conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabeleceu em sua seção 4, intitulada Dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, penalidades no que se refere à danificação de bens culturais e arqueológicos. Maiores detalhes, vale a pena ler o artigo 63.
A Carta Internacional de Lausanne, por sua vez, da qual o Brasil é signatário, ressalta que o patrimônio arqueológico é um recurso frágil e não renovável. Portanto, indisponível e inalienável, tratando-se de um patrimônio de qualidade difusa e de interesse geracional. Poderia aqui elencar várias e várias cartas internacionais, das quais o Brasil é signatário, e nacionais também, e várias normativas, mas em função do tempo, eu deixo somente esses pontos aqui. Pode seguir, por favor. Bom, esse episódio, que é muito preocupante, né, ele suscitou um grande debate, inclusive esse evento faz parte disso. Vários artigos foram escritos, várias notas foram feitas, né, demonstrando a grande preocupação, como a nota da Sociedade Brasileira de Espeleologia, como a nota da Sociedade de Arqueologia Brasileira, como a nota da Associação Brasileira de Antropologia, como a nota hoje publicada do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios. Notas que expõem claramente a incompreensão, né, a grande preocupação, né, de um projeto dessa envergadura, dessa classe, né, e desse nível de impacto, ainda estar sendo, né, discutido, porque a impressão que se tem, com todas as análises que a gente vê, é que é algo absolutamente inviável, absolutamente fora, né, do regramento e completamente fora dos padrões, né, de conservação da APA Cacho Lagoa Santa, em relação aos empreendimentos econômicos que ali podem operar e se implantar. Nós fizemos também várias denúncias, né, em nível internacional. Vários jornais estão procurando os arqueólogos, os paleontólogos, os espeleólogos, né, para entender, né, que loucura é essa de implantação de uma fábrica de cerveja no contexto da APA Cacho Lagoa Santa, no entorno de um monumento natural, no caso da Lapa Vermelha Estadual, e no entorno de outras tantas unidades de conservação. Hoje, ouvindo os colegas que me antecederam falar, eu tenho ainda mais preocupação, mais do que preocupação, um horror em saber que nós estamos em um momento tão preocupante de flexibilização da legislação de modo geral no nosso país. E que nessa onda, e que nessa abertura de porteiras, estão refletindo aqui na nossa querida região da APA Cacho Lagoa Santa. Aqui essa arte maravilhosa de um ilustrador e chargista da região de Lagoa Santa, que mostra bem a aberração e o pavor de que as pessoas que realmente conhecem a região e a sua importância, né, estão sentindo. Eu acho que essa ilustração é bem o sentimento que nós estamos tendo com relação a essa situação. Bom, agora para finalizar, Rogério, alguns pontos. Ok. Né? É bastante preocupante a possibilidade de rebaixamento do lençol freático, desaparecimento de algumas lagoas na região e escassez hídrica, o que poderá afetar drasticamente os municípios de Pedro Leopoldo, Confins, Lagoa Santa e Matozinhos. Foi aventada a possibilidade de comprometimento da bacia do córrego Samambaia, o que poderia afetar também a importante região vizinha, abrangida pelo Parque Estadual do Sumidouro, PESU, incluindo a famosa Lagoa do Sumidouro. Espera-se, por parte do IFAM, do Ministério Público Federal em Minas Gerais e do Judiciário, firmeza no que se refere à apuração deste inconsistente
repito, inconsistente processo de licenciamento ambiental, incluindo a má gestão dos recursos hídricos e de governança por parte da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Ressalta-se a responsabilidade de apuração e de medida de precaução com relação à questão hídrica, espeleológica, arqueológica e paisagística. As referências bibliográficas, passar, por favor. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de falar um pouco sobre a situação do patrimônio arqueológico na APA Castro Lagoa Santa e dizer a vocês que eu escolhi, né, essa frase linda que eu vi na aldeia Maracanã, os povos indígenas Maracanã, que diz o seguinte: sábia é a nação que preserva a sabedoria da ancestralidade e a sua memória. Obrigada. Lelê, né, agradeço a pergunta. Eu mostrei justamente alguns, né, patrimônios destruídos, exatamente, se você observar, sobretudo nos anos 70, durante a ditadura militar. Com a organização, com a legislação, sobretudo a partir da Constituição de 86, e da legislação do CONAMA, das resoluções do CONAMA, você pode observar que diminuíram muito a destruição desse patrimônio. E é interessante, eu tentei mostrar justamente isso, e que foi justamente a criação da APA Castro Lagoa Santa mais um importantíssimo instrumento de proteção desse patrimônio, não só o arqueológico, mas todo, o patrimônio natural, o patrimônio espeleológico, né? Então, foi exatamente a partir, né, do fim dos anos 80 e do início dos anos 90, é que nós conseguimos construir um arcabouço jurídico, né, que possibilitasse a preservação do patrimônio. Mesmo a nossa legislação, a nossa lei federal principal de patrimônio arqueológico ser de 1961. Mas todo esse conjunto de leis faz parte dessa política cultural, né? Agora, o que ocorre é que nos últimos 3 anos, infelizmente, a nossa sagrada, né, legislação ambiental, que foi conquistada com muita luta, isso é muito importante dizer, foi o povo que conquistou, né, as leis ambientais, as leis patrimoniais, foram os profissionais da área, mas foi o povo, sobretudo. Infelizmente, o que o governo Bolsonaro vem fazendo é acabando com todos esses direitos, né? E isso está refletindo, com certeza, não é, nos empreendimentos, também no estado de Minas Gerais. Então, um pouco o que você falou, é isso mesmo. Muito foi destruído. E se a gente não abrir o olho, nós vamos começar a ver patrimônios sendo destruídos. E para o patrimônio ser destruído, Lelê, não precisa necessariamente botar uma bomba e destruir, não. Basta permitir um empreendimento danoso como essa fábrica, que vai em pouco tempo assorear e destruir toda a região. São várias maneiras de destruir patrimônio cultural, né? Inclusive territórios de povos tradicionais. Por exemplo, a região de Pedro Leopoldo tem território quilombola, tem território de povos ciganos, tem território de povos tradicionais. E, infelizmente, não é dado prioridade aí a esses direitos, porque nós estamos perdendo esses direitos. Então, nós estamos num momento de retrocesso. E, sim, o nosso patrimônio arqueológico está em risco. Bom, eu fiz ela hoje para apresentar, né? E ela vai estar, eu estou entendendo, no canal do YouTube. Não foi gravado essa apresentação, gente? Não só a minha, mas todas as apresentações vão estar
expostas no canal no YouTube, porque está sendo gravado e vai estar disponível, inclusive, até eu aproveito a oportunidade para pedir para que vocês divulguem, né, esta live, né, o link desta live, porque é muito importante as pessoas saberem o que está acontecendo na APA Castro Lagoa Santa. Aliás, não só com relação a esse episódio, né, triste dessa fábrica de cerveja em plena APA Castro Lagoa Santa, mas outros projetos, assim, muito preocupantes, como o do Rodoanel, por exemplo, que vai, assim, destruir faixas da região metropolitana de Belo Horizonte, inclusive sítios arqueológicos, inclusive territórios quilombolas, no Vale do Rio das Velhas, na região de Santa Luzia. Então, estão acontecendo coisas muito graves. Então, é importante nós ficarmos atentos ao que está acontecendo este ano e nos próximos anos, com relação a empreendimentos, né, de vários tipos, né, que vão realmente comprometer, né, a questão hídrica e o bem viver da região metropolitana, incluindo o vetor norte. Gostaria muito de agradecer a possibilidade de participação, né, também nesse evento, de poder falar um pouco sobre o patrimônio arqueológico, que é algo, como o Fred falou, né, que é algo que a gente se dedica há muitos anos, em especial na APA Castro Lagoa Santa, onde eu desenvolvi muitas pesquisas, o meu doutorado e vários outros projetos, e dizer que a APA Castro tem uma vocação muito grande para a educação patrimonial, né? Então, você, Rogério, comentou aí, né, sobre a importância aí de a gente ativar, né, as unidades de conservação e investir na educação patrimonial e, sobretudo, né, nos planos de visitação pública controlada nos sítios arqueológicos, nos planos de manejo das cavernas, nos planos de manejo dos sítios arqueológicos. E aí, lembrar que em 2017, o plano de manejo do Monumento Natural Lapa Vermelha foi interrompido. Então, por quê? É uma questão de prioridade. Nós temos que retomar as prioridades dentro da APA Castro Lagoa Santa, né? Educação, plano de manejo, projetos de turismo cultural, né? E isso tem que ser realmente repensado dentro da nova política que está se configurando, não é? E dizer que, em resposta ao doutor Rodrigo, a resposta é o fato, né? Esse processo que a gente está discutindo hoje é o grande exemplo disso. E não sou eu que acho sozinha, não. São várias entidades, como o ICOMOS, como a SAB, como a Sociedade Brasileira de Espeleologia, e como tantas outras, que estão estarrecidas com esse processo de licenciamento inconsistente. Uma verdadeira aberração. Obrigada, gente. Boa noite.